Bem-vindo ao Devocional 2024. Estamos seguindo nesta jornada de fé até dia 31 de dezembro, de Gênesis a Apocalipse. Venha comigo. E você que já está mergulhado neste propósito, eu tenho certeza que você está com certeza se deliciando e provando de experiências magníficas com Deus, porque o que vem da palavra de Deus só nos beneficia. Hoje nós queremos falar de Deuteronômio 26, 27 e 28. Alguns pontos que me chamaram a atenção foram oferendas aos mortos. Nas redes sociais fazem muito isso. E Deus se alegra com o mal? Antes de eu entrar nesses pontos e outros dos capítulos 26 ao 28, conforme eu prometi no vídeo de ontem, só aqui alguns pontos que ficaram para trás do capítulo 25, como por exemplo, do versículo 5 ao 10, ele fala sobre um ato para não desamparar a viúva e dar descendência àquela família, que era uma cultura de se o marido falecesse, então o irmão do marido, ele se comprometeria com aquela viúva para que dele gerasse uma descendência no nome do seu irmão. E era uma forma da viúva não ficar desamparada. Os anciãos, eles decidiam os casos na porta da cidade, você vê muito isso em várias passagens bíblicas, porque a porta da cidade ela era como uma sala de negócios. Sabe quando você, por exemplo, entra para negociar em um determinado local comercial? Então, era a porta. Por quê? Porque do lado de fora ficavam as terras onde se plantavam e do lado de dentro ficavam os comércios. Então, havia um trânsito que passava por esta porta. As cidades elas tinham, na sua maioria, uma porta somente, que era de entrada e saída. Então, por isso, os anciãos ali ficavam e ali eram decididas as questões. E quando fala sobre o descalçado, que era o que tratava a mulher de uma forma humilhante e vergonhosa, ele era visto para sempre com desprezo e sem caráter. Ele era chamado de o descalçado, porque ele não atendeu ao que Deus havia determinado de amparar a esposa, a viúva do seu irmão. No versículo 11 ao 12, ele fala sobre o fato de ser humilhante a um homem não poder gerar uma descendência. Quando fala que uma mulher, por exemplo, ela agia num momento de briga entre dois homens, querendo defender o seu marido, e ela pegava nas partes íntimas do oponente do seu marido, e por isso ele podendo ficar estéril, não podendo mais gerar filhos, né? Não podendo mais ter filhos. Então, isso era humilhante para um homem, por isso que Deus ele determinou que essa mulher seria punida. Os homens que ferissem outro homem nas partes íntimas também eram penalizados. Você pode ver isso em Levíticos, no capítulo 24, 19 ao 20. E para terminar o capítulo 25, antes de entrarmos aqui no devocional de hoje, nós vemos sobre honestidade, do versículo 13 ao 16. Você sabe que ser honesto era uma exigência. Por isso que ele fala sobre 2 pesos, 2 medidas, que era um ato de desonestidade. Hoje em dia, no mundo dos negócios, dentro da própria família, entre um relacionamento, existe muita desonestidade. E as pessoas elas tratam isso hoje com a maior naturalidade. Por quê? Porque os valores se inverteram. Mas Deus abomina a desonestidade. Ele ama a honestidade.
porque ela vem dele. Bom, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 11, ele fala sobre... Aliás, antes de entrar no versículo 1 ao 11, só um detalhe do capítulo 25 ainda, 17 e 19, ele fala de Amaleque, que seria completamente extirpado a sua descendência, e ele seria completamente extirpado da terra. Lendo isso, a gente pensa, poxa, como Deus é cruel. Não, Amaleque foi cruel, na forma como ele agiu. Enquanto o povo caminhava, os que estavam feridos, os cansados e os mais idosos que ficavam para trás, ele vinha por trás e feria estes homens, este povo. E é óbvio, tudo que se planta, se colhe. Então, chegou a hora, na ocasião, de Amaleque colher. No capítulo 1 ao 11, ele fala sobre primícias e também sobre um lugar escolhido por ele. Esse lugar escolhido por Deus hoje é a igreja, a comunidade, o lugar onde se reúnem os povos para buscar e adorar a Deus. Você vê claramente que ele fala sobre isso nesta passagem, em que as pessoas se reuniam, saíam de suas casas, saíam de suas tribos, saíam de suas cidades e todos se reuniam. E nessa ocasião, num ato de gratidão, de expressão de fé e amor e fidelidade, elas levavam as primícias daquilo que elas haviam colhido, como uma atitude demonstrando que elas reconheciam que foi Deus quem deu, quem proporcionou aquela boa e grande colheita. Por isso, a importância de todos nós nos reunirmos para buscar a Deus, de estarmos na presença dele, no culto, participando. No versículo 14, ele fala sobre oferenda aos mortos. Vamos ler. Ele diz assim: dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada, dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste tenho feito. Era um costume pagão naquela época, as pessoas elas fazerem oferendas aos mortos. E inclusive você vê isso até hoje em dia acontecendo em muitos países, em que as pessoas elas colocam determinadas oferendas, determinados alimentos ali aos pés dos mortos. E isso era um costume pagão. Então por isso que Deus ele declarou ser isso algo contra ele, e também, além disso, declarou, levou o povo a declarar que não agiriam desta forma, não imitando os povos pagãos. Então, era uma atitude que eles tomavam, que não agradava a Deus. No versículo 16 ao 19, ele fala sobre ação e declaração que Deus se agrada. Primeiro eu falei para você do que Deus não se agradava, agora eu quero ler para você aqui do que Deus se agrada. Vamos ler aqui juntos, no versículo 16 ele diz: hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Olha só, ação. Aí ele diz: hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. Declaração. E o Senhor hoje te fez dizer, declaração, que lhe será por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória
sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor, teu Deus, como tem dito. É isso que se baseia a fé. Agir e declarar. Agimos pautados na palavra, nos estatutos, juízos e ensinamentos. E declaramos porque nossos lábios falam aquilo que está cheio no nosso interior. Por isso declaramos o Senhor Deus como único em nossas vidas. No capítulo 27, do versículo 1 ao 10, Deus ele pede para que um monumento fosse erguido lá no Monte Ebal e também no Monte Gerizim. Esses dois montes, eles eram chamados de o Monte da Bênção e o Monte da Maldição. Nós vamos ver isso no capítulo seguinte. Mas esse monumento que ele pediu para ser erguido, havia nele escritos. O que seria isso? A palavra de Deus. As escrituras sagradas. A palavra de Deus, ela é o monumento de Deus, em que devemos nos prostrar e devemos render graças. Lá naquela ocasião, foi erguido um monumento em que todos saberiam que bênçãos ou maldições estavam se manifestando mediante as decisões que o povo que herdou a terra estava praticando. No capítulo 27 ainda, no versículo 24, ele fala sobre ferir, ele fala sobre várias maldições e dentre elas ele fala sobre ferir em oculto. Hoje isso acontece muito nas redes sociais, inclusive aqui nas minhas redes sociais, nas suas redes sociais. Quantas vezes você vê nos comentários de vídeos que eu posto, mensagens, pessoas me ferindo com palavras. Isso acontece com você também, acontece com qualquer pessoa. Mas, da mesma maneira como isso não tira o meu sono, eu durmo com os anjos e com a Viviane, e com Deus me guardando, assim você deve também viver tranquilizado. E não se assustem, porque com a inteligência artificial isso vai acontecer muito mais. Ele diz assim, olha, que interessante. Versículo 24. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. Então, tenha consciência de que aqueles que fazem isso estão trazendo para si uma maldição. Então, fique em paz. O importante é a sua consciência diante de Deus. No capítulo 28, ele vem falando sobre as bênçãos e as maldições. Quando seguimos os caminhos de Deus, estaremos melhor que quando não seguirmos ou seguirmos os nossos próprios caminhos. Essa é uma questão que você sempre deve lembrar. O caminho dele sempre é melhor do que o nosso. Quando o ímpio ele prospera e você, por exemplo, quando vê lá as bênçãos e as maldições, aí você diz, poxa, mas eu vejo tanto ímpio vivendo assim como se ele tivesse essas bênçãos. Entenda, quando o ímpio prospera, duas coisas devem ser lembradas. Primeiro, a paciência e misericórdia de Deus permitem muitos desfrutarem, mesmo daquilo que não merecem. Você pode inclusive ver isso em Mateus 5, 45. E segundo, a justiça de Deus nem sempre se revela aqui nessa vida, mas com certeza ela vai se revelar na vida eterna. Você vê, por exemplo, outros pontos aqui no capítulo 28 que eu quero deixar para falar amanhã. 23, 46, o 48 e o 63. 23 fala de grande seca, 46 fala sobre sinais que não são positivos, mas vêm de Deus também, você vai entender. O 48 ele fala sobre o jugo de ferro, que não existe, mas ele fala sobre o jugo de ferro, você vai entender. E Deus se alegra com o que não é mal? Na verdade, não. É a justiça dele que está sendo feita. Amanhã você vai entender um pouco mais sobre isso.
Você é especial para Deus. Até amanhã.